Saudações aos amigos que acompanham em mais um episódio aqui no Funardcast, aqui no nosso canal no YouTube, canal da Funard. E hoje recebo aqui ela que canta e encanta o Brasil inteiro. No Nordeste, a agenda dela não para de faltar espaço. O pessoal quer mais, não consegue. É quase uma nordestina aí de coração presente lá. Ela que também encanta os nossos teatros, tanto com a música que a gente chama de secular, quanto também a música religiosa. Uma cantora aí que já emprestou o seu talento para o tema de A Padroeira. Quem não lembra, hein? Então hoje aqui recebo a cantora Joana. E aí, Michael? Prazer estar aqui com você, aqui na sala da Funard. Bom poder falar um pouquinho para você e para todo mundo sobre coisas da minha carreira, da minha vida. É um prazer poder fazer parte dessa família, Funard. Quando você começou a cantar aí na sua carreira, desde o começo você já dedicava um pouco da sua carreira para as músicas religiosas, ou isso veio bem depois? Não, isso veio muito depois, muito depois. Eu comecei nos famosos bailes, né? Eu sou uma suburbana de coração, adoro. Eu digo sempre que eu saio do subúrbio, meu subúrbio não saiu de mim, ainda bem, né? Que eu carrego essas raízes, que são raízes muito fortes, muito verdadeiras na minha vida. E eu comecei em 75, né? Cantando em bailes, montando grupos, fui roqueira, tive grupos de baile junto com meus irmãos, venho de uma família que é uma família musical, e acho que tudo isso me influenciou muito para chegar até onde eu estou hoje. Em 79 eu tive a oportunidade de fazer meu primeiro álbum, né, pela RCA Victor, hoje Sony Music, até fiquei 25 anos, quase 30 anos na Sony, e em 79 aconteci como cantora e compositora, porque eu também componho. E de lá para cá sempre foi uma carreira, graças a Deus, em ascensão, não só aqui, mas também fora do Brasil, mas muita estrada, muita história, muitas influências, né, que eu tive no decorrer dessa minha carreira. E fico muito feliz, né, poder estar hoje aqui contigo, poder falar sobre ela, dizer das alegrias que eu tive nesse tempo todo. E já lá se vão 45 anos. Gente, Joana Rock'n'Roll. Conta pra gente como é que era a Joana Rock'n'Roll, a Joana roqueira. Mas a gente sempre começa com algumas influências, né? A gente cantava The Who, cantava Led Zeppelin, né? Cantava Nirvana, né? Cantava tudo, né? E eu era guitarrista, na verdade, a guitarrista básica, né? E daí... é uma Joana bem diferente. Bem diferente, claro, né? E a gente opta depois mais por um caminho que se pareça mais com a gente, né? Mas eu sempre, através dos bailes, além de ter sido crooner de baile de grupo de rock, eu comecei realmente a cantar na noite, e a noite me ensinou muito a cantar as músicas americanas, os estándares americanos, né? Tipo Carly Simon, Carole King, as grandes divas, né, da música americana, e muita música brasileira, com Jorge Ben, enfim, Toquinho, Vinícius. E aí eu comecei realmente a misturar e a ter toda uma visão muito mais ampla, né, do que era a música brasileira e do que eu gostava dentro da música brasileira, que me inclinava muito mais para a música romântica, né? Eu acho que realmente também a música americana romântica me deu essa visão. E quando foi o ponto de virada? Você falou assim, poxa, esse é o caminho. Depois que eu saí dos bailes, né, depois que eu saí da Noite do Rio de Janeiro, porque eu tive também a oportunidade de cantar na Noite do Rio de Janeiro, que foi ótimo, né, foi uma grande escola. E em 77, me parece, também participei de muitos festivais. E foi exatamente de um festival que eu saí, vista por um grande produtor na época, o Durval Ferreira, que me viu, adorou meu trabalho. Eu ganhei esse festival, inclusive, e Festival de Muriaé. E com essa música eu consegui me mostrar, né, para a galera mesmo da diretoria de gravadora, e ele estava lá. Me pediu que me apresentasse, né, na gravadora para apresentar o trabalho. E eu me lembro que depois a gente se desencontrou nesse meio tempo. Eu fiquei quase um ano sem encontrar Durval. E por acaso, eu passando em Copacabana, encontrei de novo com o Durval e disse: onde é que você se meteu, menina? Cadê aquela música que você ganhou o festival? Quero escutar o seu trabalho. Aí foi que ele me levou realmente para RCA, me sentou num banquinho e me disse: toque tudo que você sabe, que você gosta.
toquei todo o meu trabalho de composição principalmente. Ele olhou para minha cara e falou, você está contratado. E foi que eu comecei em 79, com o meu primeiro álbum na RCA Victor. De lá para cá, eu já tinha um trabalho grande de composição de música romântica, né? A música Descaminho foi a primeira canção que fez parte da minha carreira, e momentos logo após foi tema de novela. Então eu acabei depois, nesses 45 anos, tendo 50 músicas em novela. E assim, para a geração nova agora, talvez a pessoa não consiga... Molecada aí na faixa dos 20 anos também não consegue entender o tamanho de que você ter uma música tema de novela nos anos 80, anos 90, né? É o sonho de todo artista, né? Porque você tem todo um projeto da própria gravadora atrás de você, fazendo com que você cada vez mais seja executado no Brasil inteiro. Aí a novela, principalmente as televisões, elas têm esse poder muito grande de envolver as pessoas através do personagem, através das histórias que se contam nas novelas. E não sei se as novelas hoje têm tanta importância quanto tinham há 20 anos atrás, entendeu? Eu acho que talvez o exemplo mais fácil para a geração nova entender um pouco isso seria assim, imagine você ter um artista, ter uma música na novela, seria o mesmo de que você conseguir viralizar hoje um vídeo na internet. Exatamente. Mas não é uma viralizada qualquer, que tem várias viralizadas. É aquela viralizada nível Felipe Neto. Aquela que sai da bolha e que todo mundo conhece. Então, assim, ter uma música na novela fazia muita diferença para artista. Principalmente porque não tinha o advento da internet, né? Era uma coisa de trabalho maciço da gravadora e do próprio artista, do corpo a corpo dele, em todas as capitais do Brasil, né? Ou seja, se você tinha uma música novela, ela era disseminada para o resto do Brasil, para o interior do Brasil principalmente. Você estava na casa das pessoas, né? Sim, na casa das pessoas. E essa era a importância de ter realmente uma música numa novela, pelo fato de você, naquele ano, pode considerar que você teria um grande sucesso, né? E aquele sucesso alavancaria outros, com certeza, porque... embora o trabalho de hoje seja um trabalho muito mais rápido, porque a internet é muito rápida e corre muito rapidamente, né? E um trabalho feito paulatinamente, como era feito antigamente, era um trabalho mais duro de se fazer, mas de qualquer forma nós tínhamos um respaldo muito grande da gravadora e isso nos levava muito, muito, muito à frente. E assim, qual que é a diferença hoje, para você que viveu, né, essa fase de festivais e as grandes novelas, e hoje você está aí disputando espaço também na era das redes sociais, na era da internet. Como é que você vê essa mudança? Eu convivo bem com isso. Eu acho que é isso, eu acho uma máquina fantástica, eu acho que são ferramentas importantes para divulgação do nosso trabalho. Obviamente muito mais rápido, né? Você lança uma música aqui, já está lançando imediatamente no Japão, né? Então é tipo assim, em segundos ela se espalha pelo mundo inteiro, né? E eu acho que a gente tem que se adaptar a essa nova verdade, esse novo caminho, porque é isso, é o crescimento mesmo, é normal que isso aconteça, né? Dentro do mundo que vivemos hoje. E eu convivo muito bem com isso, tenho uma relação boa, né? E não é igual, obviamente, como era antigamente, em termos de venda de disco, né? O stream hoje, ele é muito menor do que antigamente, né? Muito menor. Mas eu acho que é isso, eu acho que não tem uma volta a isso, entendeu? Não tem como voltar atrás. Então você tem que investir, fazer um tratamento de marketing muito importante, ter a sua equipe, inclusive, que eu tenho, né? Uma equipe, pessoas que trabalham exclusivamente para você. Hoje em dia, você tem que montar essa equipe para você e seguir em frente. E eu acho que é isso. Essa é a nossa... Daqui para frente, essa é a nossa caminhada. E por que você acha que tem muita gente boa? Assim, não precisa nem citar nomes, tá? Mas assim... do que você vê, muita gente boa, fez muito sucesso, muito talento, mas que quando teve essa mudança do físico pro digital, essa galera, tem gente que sumiu. E aí tem gente que, de vez em quando, eu vejo as pessoas perguntando, por que fulano não... Mas fulano é tão bom, pô, as músicas são boas. Por que será que
não conseguiu se adaptar à internet. A palavra seria essa, talvez não tenha havido adaptação para essa nova realidade, né? Que é uma coisa que você, de qualquer forma, você, como eu falei agora, não tem como voltar atrás. Você tem que se adaptar ou então montar uma equipe de profissionais, né? Que saibam lidar muito bem com isso e seguir em frente. Porque hoje não existe mais venda de discos, né? Não existe... É tudo diferente, né? O streaming hoje ele é mundial, né? É disso que a gente viu. Os direitos autorais também, né? Isso depende dos direitos autorais. E eu acho que é bem isso, e adaptação. Acho que pessoas que não se adaptaram a esse novo estilo de trabalho e que se deixaram vencer por aquela coisa de você ficar em anos atrás, né? Graças a Deus eu tenho essa visão muito, muito clara e é uma coisa que eu gosto de fazer e a minha equipe também gosta de fazer. A sua geração viu muitas transformações, né? Então, Sim. ver transformação não é uma novidade para vocês, Não. né? Vocês viram a TV desde o lançamento de rádio, depois vendo a TV forte, enfim. Embora hoje a rádio hoje diz-se, né? A rádio tem uma importância fundamental dentro do nosso trabalho. Eu trabalho no interior do Brasil, trabalho muito no interior do Brasil e vejo a força da rádio, né? Não, a rádio tem uma força gigantesca ainda. É porque tentam dizer que isso já é uma ferramenta ultrapassada, mentira. Né? Inclusive agora nós temos feito um trabalho grande através de rádios do Norte e Nordeste. É um negócio impressionante a resposta que a gente tem tido em relação a isso. Isso alimenta nosso trabalho de uma forma fenomenal. Por exemplo, na minha região, eu tive acesso a algumas pesquisas, né, de opinião e de audiência, e é impressionante como no horário da manhã as rádios têm uma audiência avassaladora. E forma opinião. Certamente. A gente fala que a rádio entra em casa sem pedir licença, né? Ou seja, mesmo na era da internet, em alguns lugares a rádio ainda tem uma força gigante. E a rádio de internet não tem a força que tem a rádio mesmo secular, entendeu? Tem um negócio impressionante. Eu adoro rádio, né? Sempre gostei muito, né? Sempre digo que eu sempre gostei menos de televisão e mais de rádio. Assim, não sei porquê, mas eu acho que as lentes, elas me deixam um pouco tímida, né? Deixa um pouco tímida e eu realmente acho que eu me sinto mais à vontade, né? Dentro das rádios. Como compositora, você também viu, assim, tem muita diferença na forma como a Joana escreve as suas músicas para agora, de lá quando começou para agora? Eu já compus mais, né? Já compus mais e a gente acaba sendo meio seleto, né? Das pessoas que você quer compor, de quem você quer escrever junto, né? Mas eu sempre gostei do trabalho no plural. Gosto de compor com um parceiro, né? Tem algumas músicas que eu faço sozinha. E sempre tive sorte das minhas composições serem as mais executadas, né? Na verdade, eu me descobri como cantor e compositor e isso veio num crescente muito grande dentro da minha carreira. Sempre digo que as minhas canções, o que eu escrevo, sempre vejo o que eu observo na vida e no decorrer das pessoas, no dia a dia, no diário das pessoas, né? E falar de um sentimento que é um sentimento universal, que é um sentimento amoroso, né? Afetuoso do amor, né? Em todas as suas dimensões possíveis. E antes de ser cantora, eu sempre fui compositora, então a compositora veio antes, né? Tem alguma música sua que você compôs que fez muito sucesso no outro artista e que você falou assim, poxa vida, essa daqui eu fiz pra mim, mas parece que, na verdade, Deus me usou para poder fazer ela, mas era para outra pessoa. Eu vou inverter a sua pergunta. Eu fiz uma música para um grande cantor, né? Um grande rei. E essa música foi parar na mão dele e ele quase gravou. E eu não ia gravar essa música, né? Ele quase gravou, chegou a mexer na letra, essa coisa toda. E aí o meu produtor disse assim, mas essa música não vai entrar no seu disco? Obviamente que essa música vai entrar no seu disco. Ela é um grande sucesso. Quer dizer, ele deixou de gravar para que eu pudesse gravar e realmente ser a minha primeira música introduzida numa novela e que foi meu primeiro disco de platina, meu primeiro 250 mil discos vendidos, com a música Momentos, minha de Sarah Benchman. Vou te caçar na cama sem segredos,
Saciar a sede do desejo. Linda, bonita, uma música afetuosa, dócil. Foi o meu primeiro grande sucesso em novela. E foi exatamente porque ele não gravou e eu acabei gravando. Rei que você está falando é o Rei Roberto Carlos? Rei Roberto. Nossa. Eu adoro, de paixão. Só fala que ele é muito generoso, né? Ele é gente muito boa. Nossa, gosto muito dele. E... Ainda vou insistir. Eu mandar, de repente, algumas músicas para ele, né? Eu sempre mando. E... No caso de música religiosa, quando você... Como é que isso aconteceu? Como é que isso aconteceu? Você virar e falar assim, poxa, você sempre escreve de amor. Não deixa de ser de amor também. Sim, só que é uma outra forma de amar, universal, né? Na verdade, aconteceu quando eu gravei para a Padroeira, né? E essa música acabou sendo uma oração, né? Todo o Brasil inteiro cantava e acabou também sendo inserida dentro dos missais, né? Dentro das igrejas, etc. Uma música que homenageia a Nossa Senhora Aparecida, e a minha voz foi emprestada para fazer essa abertura de novela. Foi 1 ano e meio tocando ininterruptamente. Logo após eu já tinha um sonho em fazer um resgate de algumas músicas religiosas da Igreja Católica, porque eu sou de uma família católica, e pensei, acho que agora é o momento em que eu posso fazer uma revisitação, trazendo essas canções na sua forma original, através de uma bela pesquisa, né? E fui para... meu nome lá, na Aparecida do Norte, uma grande rádio, mais de 100 anos que a rádio tinha, então ela tinha um acervo, né, muito grande de músicas antigas, as quais eu cantava quando era menininha, né, com 5, 6 anos. Eu lembro das canções que meus pais cantavam e as músicas que eram cantadas nas missas matinais, né. Eu fiquei quase 3 meses fazendo essa pesquisa, trazendo as letras originais da época, e nasceu Joana em Oração. É um disco totalmente dedicado às canções de Nossa Senhora, que foi lindo, um projeto belíssimo, muito bem feito. Fizemos um DVD lindo também, gravado lá na Basílica, no dia de Nossa Senhora, inclusive. Foi belíssimo, tinha mais de 80 mil pessoas cantando juntos. É um trabalho a ser celebrado mesmo, muito bonito, muito bem feito, muito afetuoso. Mas 10 anos depois, ou sei lá, um pouco mais, eu acabei também fazendo uma outra homenagem, que é homenagem a esse meu grande guru espiritual, que é o Padre Zezinho, uma pessoa que eu amo de paixão, sempre tivemos uma relação muito próxima. Eu fiz Joana em nome de Jesus, que são as músicas só dele, dos grandes clássicos dele. Também foi são 2 projetos independentes da minha carreira de música popular brasileira, né? E que a gente também percorre o Brasil, fazendo as prefeituras e outros lugares. Mas, obviamente, que o meu trabalho de MPB, o meu trabalho secular, é o trabalho mais importante da minha vida, mais são, é o carro-chefe. Mas é lindo também a gente poder evangelizar através da palavra. Mas foi um chamado ou aconteceu? Assim, você vira e fala assim, não, eu tenho o objetivo de algum momento gravar música religiosa, ou aconteceu, assim, veio o destino e foi? Eu acho que foi muito impactante, realmente. A Padroeira é uma música belíssima, né? As pessoas se emocionam, eu me emociono sempre quando canto. É uma música que faz parte da vida de muita gente, né? A palavra cantada, bendita, né? Ela tem um poder muito grande na vida das pessoas. Então eu acho que o mote principal disso tudo é evangelizar através da palavra. Foi o que realmente eu fiz, né? Mesmo não querendo que isso acontecesse, aconteceu, né? Foi muito, muito impactante. Eu gosto desse trabalho, eu acho um trabalho que só valoriza mesmo, né, a parte de evangelização das pessoas e de deixar as pessoas com um brilho maior na vida através dessas canções. E assim terminamos o nosso primeiro bloco. Começamos aqui o nosso segundo bloco
Achou que a gente não ia falar dos teatros? Achou errado, bebê. Vamos falar dos teatros, sim, achando que... Ó, a Joana fez todo o circuito dos nossos teatros, né? Participou já em evento de interior aqui pela Funarge. Você foi em Volta Redonda, né? Fui tudo, todos os lugares. Eu lembro que a gente chegou na sala do prefeito, a gente foi lá para despachar, que a gente estava vendo para fazer uma casa de... ia ser um museu do videogame na cidade. Então, no debate fazer um museu do videogame, aí nisso já virou uma casa de cultura nerd, né? Porque eu sou... Aí achou que eu não ia falar de cultura nerd. Arrumei um jeito de falar de cultura nerd com a Joana, cara. Agora eles falam que eu sempre falando de ópera e eu consegui falar de cultura nerd. Né? E aí a gente lá, debatendo lá o museu do videogame e tal. Aí o prefeito, que é o Neto, vira e fala assim, nossa, deixa eu fazer uma festa aqui, queria tanta Joana... Aí o presidente, o Jacques, ele falou, que não seja por isso, peraí, eu ligo. Poxa, eu ligo agora pra você. Não, pô, tem a data sim, pô, fala com o meu empresário, já pode acertar que eu vou sim. E já acertou. E foi feito. Foi feito, né? E foi um sucesso lá. Foi lindo. O evento em Volta Redonda. Foi, adorei. E foi diferente, né? Porque acabou sendo na praça, né? Mas fazendo parte da Funarge, é claro. E dizer realmente do prazer que foi fazer o giro, né? Realmente... Queria parabenizar mesmo a Funarge pela grande importância dela nesses espaços, na reconstrução desses espaços, que são espaços fundamentais para aquelas pessoas que precisam dessa cultura nossa, né? Precisa de estar junto da nossa cultura, sem muitos senões, né? Porque os ingressos são muito baratos. Sim. E propicia realmente as pessoas a terem acesso muito maior à cultura, né? Do que de um preço exorbitante, né? Então eu acho que a Funarge faz isso. Queria parabenizar realmente por todas as reconstruções que a Funarge fez em todos os teatros. Eu tive a oportunidade de ver isso em loco, de perto, e dizer primeiro do prazer, né, de poder pisar no teatro, porque eu sou uma filha do teatro. Então, eu sendo uma filha do teatro, para mim retornar ao teatro realmente é sempre um grande prazer. E o Jackson nos deu porque foram para muitos artistas, não só para mim, mas para os outros artistas também, nos deu essa oportunidade de poder pisar nesses espaços reconstruídos, recauchutados, com todas as condições técnicas que a gente precisa. Então, quero parabenizar a Funarge e dizer que estamos aí para a segunda temporada. Com certeza você vai estar para a gente. Eu não sei quando que esse episódio está indo pro ar. Então pode ser que esse episódio esteja no ar e o João já tenha feito até show em algum dos nossos equipamentos, né? Deus quiser. Inclusive, acho que no levantamento que a gente fez, chegou a aparecer Joana lá, não apareceu, ô Bia? Sempre. Que a gente fez no final do ano uma pergunta pessoal, né? O que acharam do show, que o artista eles queriam, sempre aparece Joana. Que bom. E que bom também a gente falar sobre o público, né? Que público ávido, que público maravilhoso, né? Ele poder ter a oportunidade de ver o artista que de repente ele não vai ter oportunidade em outro lugar, né? Então a Funarge faz isso, leva a gente para esse público, leva a gente para esse abraço, né? Para essa construção de um público que não poderia nos ver, né, num outro espaço, e de repente nesse espaço ele está tendo oportunidade. Isso é fantástico, público fantástico. Você foi na Vila Kennedy? Como? Lá na Vila Kennedy, no Mário Lago? Fiz. O povo no Mário Lago lá, assim, fiz todos. A VK, a gente chama de VK, né? Eu fiz Vila Kennedy, fiz... Vai falando aí que eu vou lembrando dos nomes. O Arthur Azevedo. Armando Gonzaga. Fez Imperato. Fiz Volta Redonda. Volta Redonda. Os teatros praticamente você fez todos nós. Exato, foi lindo. É tão gratificante, né, a gente poder pisar num palco tão bem cuidado. E lá no VK, no Vila Kennedy, o pessoal agora, se o artista não for lá e não fizer foto com eles, eles reclamam. Por quê? Execrado. Porque os artistas que foram na última temporada, todos fizeram foto com o povo de Vila Kennedy. E aí pegou essa cultura. Também, você também teve lá, fez foto. Sim. Então agora tá com essa cultura lá, não importa qual é o artista, o ingresso esgota. Por quê? Porque o pessoal já colocou assim, quinta-feira é dia de teatro Mário Lago, assim, vou botar uma roupa, vou me arrumar para poder ir. Dia ao teatro. Ir ao teatro para poder assistir um bom show.
E no final ainda tem um bônus de tirar uma foto com o artista. Né? Então, assim, tem toda uma questão que também resgata a autoestima sim. da comunidade. Ela fala assim, pô, nós também somos merecedores disso. Por que só a Zona Sul tem direito? A gente também tem direito. Sabe, desde quando eu vim para a Funarge, praticamente quando eu entrei aqui, todos os teatros estavam fechados para o início das obras. E aí, então eu não peguei essa temporada em alta. Aí no final da nossa última temporada, foi uma loucura, porque aí todos os teatros começaram a pipocar, né? E aí todos começarem a ter Eu lembro que eu fiz shows. até um que ele estava assim praticamente com 90% feito, né? O Arthur Azevedo. A gente entrou, ainda tinha algumas coisas para fazer, porque as pessoas estavam ávidas. O povo estava cobrando. Cobrando demais. O povo estava cobrando. A gente está aqui hoje com o Felipe, que é a nossa equipe lá do Arthur Azevedo, está acompanhando a gente aqui hoje. Também deve ter visto que o povo lá é participativo, tá, Joana? Muito. Participativo. Canta tudo. Eu amei, eu gostei muito da troca, né? Dessa troca bonita. Porque a gente está levando um trabalho de qualidade, né? Um trabalho que eu disse há pouco para vocês. A maioria das vezes as pessoas fazem o seu lazer no seu próprio bairro, né? Na sua própria cidade. Não sai para vir para a Zona Sul do Rio de Janeiro. É custoso, né? E quando você tem essa oportunidade, e principalmente num preço super acessível, imagina. Todas as casas foram super lutadas e todos os artistas muito bem recebidos. Agora conta pra gente aqui, Joana. Só entre eu, você e a mundo, internet. Né? E o mundo, né? Aqui, você foi aí no interior do Brasil, são 45 anos de história. Sim, 45, esse ano. Então, conta pra gente aí uma fofoca, alguma coisa que você virou... Conta pra gente aí, assim, não, pô, não precisa citar a cidade, assim, alguma coisa que você tenha, alguma coisa inusitada. Não precisa ser ruim, pode ser inusitada, que nem sempre, às vezes, as histórias boas são de coisa ruim. Às vezes a gente conta com as pessoas dentro dos armários nos hotéis, né? Assim, gente, né? Você é a segunda pessoa que fala isso? Sério mesmo, o Nico Rezende, ele teve aqui... Ele falou que ele teve num Te leva um hotel, baita susto, né? E aí ele tá deitado na cama, lá no hotel lá, e daqui a pouco ele começa a escutar um barulho. As pessoas conseguem subir e se camuflar, né? Antes do artista chegar dentro do hotel, mas isso já aconteceu uma vez. Sai de dentro do armário? Tipo assim, alô? Como é que foi? Mas conta pra gente. E um baita susto que você toma, né? Nossa senhora, mas e aí? Chamou... Aí chamou uma pessoa, obviamente, né? Era um fã... Fã dorme na porta também. Tive uma fã que veio do Rio Grande do Sul, que descobriu onde eu morava, na Barra, né? Ela dormiu uma semana lá na porta, a gente tem que mandar tirar, né? Fui lá, falei, mas ela disse, não saio daqui. A cara do Hildo. Não vou sair enquanto ela não falar comigo. Assim, vamos lá, vamos falar com a moça, tentar persuadi-la de não ficar na chuva e no sol. Não saiu. Aí, vamos lá, tiramos. Mas um pouco de desequilíbrio, né, também, né? Tipo, uma coisa meio fanatismo mesmo, né? Existem os fanáticos, né? Existe. Nossa, mas a gente se protege. A gente se protege. Eu acho que o Hildo está pensando ali. Eu acho que se eu perguntar pro Hildo vai ter várias histórias, né? Que de repente nem chega na Joana, né, Hildo? Tem umas pessoas assim que são realmente muito fanatizadas, né? Eu me lembro que uma vez eu estava em Recife, eu estava fazendo as rádios, né? E também tinha uma pessoa muito ávida querendo falar e nervosa demais querendo falar, mas eu não a vi. E entrei dentro do carro e fui embora. Na hora que eu entrei no carro, ela não se jogou debaixo do carro? Claro que ela não foi atropelada, mas bateu, tipo, o que aconteceu? Meu Deus do céu. O que aconteceu, tipo... Não, porque eu tenho que falar com a cantora. Aí é que eu senti, né? O problema em si, né? Gente, que loucura. Quero falar porque quero. Ou seja, de qualquer jeito quer falar, né? A gente vai e fala, aquela coisa despacha. Ela faz parte. Nossa, faz parte. Ontem eu estava acompanhando, no dia dessa gravação aqui do nosso podcast, estava acompanhando o show do Alceu Valença, lá em Barra do Piraí, aniversário de Barra do Piraí. E aí a gente está lá acompanhando, estou fazendo um materialzinho. Daqui a pouco, eu não sei como o cidadão conseguiu fazer isso, gente. Assim, ali
teve uma habilidade, eu acho que ele planejou isso a noite toda. Ele conseguiu pular no palco pela frente. Ele foi escalando que parecia um Jedi, pisando nos negócios, conseguindo subir lá em cima, e com o pandeiro na mão. Com o pandeiro na mão. E com o pandeiro na mão, ou seja, ele não podia usar a mão para poder escalar. Ainda, né? Ele tinha um pandeiro. E aí, assim, ele saiu, daqui a pouco eu vi, cara, isso daí tá errado, isso daí que tá acontecendo. E aí todo mundo olhando, e aí ele chega tocando pandeirinho assim, aí você olha pra sentir assim, o que tá acontecendo aqui, né? E aí ele entra na brincadeira também ali e coloca, né? Mas habilidoso, né? Habilidoso. Porque assim, tem a questão do fã, mas também tem a questão do perigo, né? Que a gente nunca sabe quem é que tá ali, né? Às vezes pode ser alguém querendo fazer alguma maldade, né? Mas eu não tive muitas dessas incursões, não, entendeu? Eu acho que foi muito pontual, muito pontuais. Agora, existe a diferença dos públicos, né? Tão interessante que a gente faz muito show fora do Brasil, né? E o público brasileiro é um público muito ávido, né? O público nordestino, então, nem se fala, né? É o mais alegre possível, o mais participativo possível, né? Muito apaixonado? Muito apaixonado, muito mesmo. Agora, diferentemente de um público de Portugal, da Espanha, né? Que são pessoas que parece que não estão gostando do show, né? E no final do show eles aplaudem 5 minutos de pé, né? É um negócio impressionante. Eles têm um jeito diferente de demonstrar o afeto, totalmente né? Diferente. Mas, exato, são afetos diferentes, né? São abraços diferentes, né? Olhares diferentes. E como é que a música brasileira é vista na Europa? Você que tem essa experiência o meu trabalho fora do Brasil já tem desde 86, né? É um trabalho que você tem que também construir pouco a pouco, não é assim, né? Chega esse lance, acontece. Existem aqueles booms, né? Que realmente acontecem no Brasil e que se estende para fora do Brasil às vezes. Mas meu trabalho, por exemplo, foi um trabalho paulatino, né? Aos poucos, saindo sempre do Brasil, voltando e semeando, né? Eu semeei muito tempo de trabalho fora do Brasil. E ele vai se sedimentando, né? Mas o que eu tenho visto alguns artistas falarem é que talvez a maior dificuldade para o brasileiro emplacar música, né, trabalho no exterior é o idioma, né? O idioma? Depende, né? Por exemplo, o Toquinho e o Vinícius, né, eles têm uma larga experiência dentro do mercado hispânico cantando em português, né? O Toquinho faz muito show fora e cantando na língua de origem, né? Claro que eu também falo muito do mercado português, que a língua é igual à nossa, né? Bem fácil, né? Quer dizer, bem fácil, né? O público português não é um público fácil, tá? Hiper exigente, né? Muito exigente. E claro que se você fala em outro idioma a coisa fica mais fácil, mas a língua portuguesa ainda é muito bem aclamada fora do Brasil. Então quais são os países... Na América também. Quais são os países no exterior que você, fora da América Latina, que você vai assim, poxa, esse país aqui é onde a sua experiência, mas que a música brasileira tem boa entrada? América Latina toda, né? Que eu fiz 3 discos em espanhol. E meu primeiro trabalho na Argentina, você está falando da América Latina. Na Argentina a Argentina realmente é que alavancou o trabalho para todo o resto dos países, né? Até chegar na América Central. Eu gravei para a Espanha. Claro que foi devido ao trabalho de Portugal, que é perto da Espanha, que aconteceu por lá. E nas comunidades portuguesas espalhadas pelo mundo, né? Porque faço parte de uma gravadora em Portugal e não aqui. Então eles têm a oportunidade de lançar num contrato exclusivo o meu trabalho para o resto do mundo na língua de origem, para as comunidades portuguesas espalhadas no mundo, como na América, no Canadá, Alemanha, Espanha, enfim. Eles fazem todo um pool de distribuição do álbum, onde você consegue fazer um sucesso interessante. É assim, quem é do Meia não bobeia, né? Quem é do Meia não bobeia é ótimo. Você que é do Meia, que nascida no Meia, na rua Quibadã, ali atrasinho, né? Entre o Meia e... Como é que é o nome outra situação, aquela cidade, aquele outro bairro ali? Tem o Meia e tem... A Quibadã, ela fica no meio do Meia com outra
Qual que é? O povo da geografia do Rio aí. Ajuda a gente aí, vai lá. Meyer e Lins Vasconcelos. Lins, né? Ela fica entre uma coisa e outra, ou seja, eu sou um pouquinho de lá e de cá, né? Sou fluminense, na verdade, né? Não é Fluminense? Acho né? que é Fluminense. Que nasce no Meia é Fluminense, né? Eu sou carioca. Mas assim, você que nasceu ali, qual foi... que tem um ditado que fala, e aí você vai conhecer melhor do que eu, né? Por ser uma pessoa mais ligada à fé religiosa católica, que fala que profeta da casa não costuma ter honra na terra onde nasceu, né? Milagre. Como é que foi para você conseguir, depois de fazer sucesso, fazer um show no Meia? Eu sempre recordo isso quando eu estou no palco do Imperato, sempre recordo isso. Dizer que eu sou uma filha da terra, né? Embora só tenha nascido no Meia. Fiquei muito pequenininha, né? Tinha até 4 anos de idade, mais ou menos. E uma terra que sempre me recebeu de braços abertos. Então é sempre uma oportunidade de dizer que eu sou filha daquela terra, que é um prazer retornar da Joana que sou hoje, né? Uma pessoa que nasceu ali, poder fazer o entretenimento, né? Através de um palco sagrado como o palco do Imperato, poder retornar e dizer, eu sou daqui, é bom retornar e dizer que é um prazer ter vencido, né? Ter saído, ter nascido e ter vencido e ter voltado. Pelo poder da palavra, né? Não é? Pelo poder da palavra, com certeza. O poder da palavra cantada, ela atravessa mundos, né? E é interessante que eu sempre falo isso, né? Você vai atingir pessoas que você nunca vai conhecer, né? E você faz parte da vida dela, e para essa pessoa você é íntima. Eu sou íntima. Para elas, eu, de repente, nem conhecê-las vou, né? Então, a importância dessa palavra na vida das pessoas. Muitas das vezes, né? Muitas das vezes eu me lembro que, ainda quando se escrevia cartas, né? Não tinha internet ainda. E me chegavam milhões de cartas, né? Cartas que me falavam assim, nossa, você salvou minha vida. Por uma palavra, uma música que o Gonzaguinha falava, por exemplo. O Gonzaga fez muitas canções para mim. E através dessa carta eu me lembro que uma pessoa falou, olha, através dessa música você salvou minha vida. Que ele fala, agora eu caminho diante da vida sem medo e parto para cima das coisas inteira, pois hoje eu trago no peito a simples certeza de que amar nunca foi conjugar só o verbo sofrer. Tira essa dor do caminho que eu vou sair por aí. É primavera no meu coração e eu nem quero saber se sofri. É como se então de repente luz do sol, novo dia, e dessa vez eu vou chorar toda a minha alegria. Através dessa canção, essa pessoa caiu em si e disse, não, vale a pena viver. Ou seja, esse é o poder da palavra cantada, né? E que você nunca vai conhecer determinadas pessoas, mas que você sabe que você vai modificar através daquilo que você canta. E assim, terminamos o nosso segundo bloco. Voltamos para o nosso terceiro e último bloco. Deu tempo pra gente ter saudade, né? Não teve comercial, já saiu do segundo pro terceiro. Isso é um milagre da internet. Vamos falar um pouquinho aqui dos bastidores da música, de quem tem 45 anos de história, tem muito bastidor aí, e pode, de repente, com a sua experiência, tá passando aí um pouco dessa vivência para os mais jovens, né? De repente encurtar aí um pouco esse caminho das pedras que eles andam. Como é que você está vendo o mercado de música atualmente, para quem já viveu várias fases dela aí? Então, para quem quer começar, né, eu acho que, como eu falei anteriormente, você tem que ter primeiro objetivos, né? Os objetivos do que você quer e trabalhar isso muito bem através das redes sociais, né? Você acha que é mais fácil? Não é nem por estar mais fácil, é a opção que as pessoas têm, porque as gravadoras no Brasil, elas quase inexistem, né? Existe um nicho muito, muito próprio das gravadoras trabalharem agora, e um jeito de trabalhar que, na minha opinião, hoje em dia é um jeito mais difícil de começar, né? Por exemplo, a pessoa que começa hoje em dia, ela tem que entregar o produto pronto, né? Toda a produção de um DVD, toda a produção de um álbum, toda a produção de tudo, né, que faz parte de um lançamento de um álbum, tem que ser feito pelo próprio artista, né?
A gravadora só entra com a distribuição, quando lhe interessa, né? Então eu acho que através da internet, hoje em dia, é que se faz esse trabalho com pessoas que independem dessa relação com a gravadora, né? O que dá muito certo quando você tem realmente uma equipe bastante capacitada para isso. Então, eu acho que a internet é um mundo de N possibilidades. E se você tiver um foco muito, muito apurado, você consegue fazer um trabalho muito bom. E existem os filhos da internet, né? Eu não sou uma filha da internet. Eu sou antes de internet, eu faço parte agora dessa realidade, mas os filhos da internet, eles sabem fazer isso muito bem, né? De direcionar isso de forma que o trabalho se torne mais fácil, né? mais palpável, né? Claro que é um outro caminho, não é? É um outro caminho, porque também existe hoje em dia, isso que às vezes assusta, é a quantidade de pessoas que são lançadas todos os dias, né? Dizem que isso no mundo do rap e no mundo do funk são centenas num dia só sendo lançadas. Então são músicas esporádicas, elas estouram do dia para a noite, não é? Mas como tem uma quantidade muito grande de pessoas ao mesmo tempo disputando o mesmo espaço, essas pessoas é uma nuvem, né? Acontece, daqui a pouco acaba e vem o outro e substitui, né? Existe esse perigo até pela internet. Para você também fazer um sucesso perene, né? De você ter uma visibilidade em um trabalho fixo no mercado, tem que ter essa coisa do afinco. Não é tão se botar na internet você acontece, não. Por isso que eu falo. Direcionamento, foco, objetividade, você consegue realmente fazer um trabalho. Quer dizer, eu não sou a filha da internet, mas participo da internet com o meu trabalho anterior, né? Eu tenho uma página imensa com muitos seguidores, tem meu Facebook, tem meu Instagram, tem meu Reels, tem meu Story, tem tudo, né? Mas tem uma equipe que cuida disso, né? É importante isso. Mas então você acha que essa questão do sucesso um pouco mais fugaz, né? Uhum. Hoje é mais difícil você ver uma música na praia do sucesso por 1 ano, por 2 anos. Pela rapidez e facilidade que você tem através das redes sociais, tem pessoas que têm o seu valor, né? Acho que é isso, né? A música, quando é boa, quando ela tem qualidade, ela se perpetua no tempo, né? Como tantas músicas boas da música popular brasileira, que até hoje estão aí, né? Mas é uma guerra, né? Porque são muitas pessoas ao mesmo tempo. No outro dia eu fui nos streams para ver quais eram, o que estava acontecendo de novo. Eu fiquei bestada de olhando assim. São centenas de pessoas que eu não conheço a metade daquelas pessoas. São pessoas que estão também lutando por um espaço, entendeu? Só que como existe muita possibilidade hoje em dia, né? Todo mundo tem a sua televisão, é o YouTube, né? Você tem a sua televisão, você tem o seu rádio, você tem o seu sisteminha, né? Que esse sistema possa vir a acontecer. Todo mundo está investindo em cima disso. Agora, é claro que eu acho que tudo que é bom fica, né? Tudo que consegue uma visibilidade por ser bom tem toda a possibilidade de se perpetuar no tempo, né? Tem alguns artistas que costumam falar que hoje é mais fácil você conseguir entrar, mas é muito mais difícil você conseguir perpetuar. Perpetuar, se manter, né? Você tem a porta de entrada, ela é muito acessível. Uhum. Mas a cadeira para você poder conseguir sentar nesse ônibus aí, ela é muito disputada. Os meandros também, por dentro da internet, são um tanto quanto complicados. Existe toda uma atenção para isso aí, para você ter essa tal visibilidade, né? Não é assim jogar na internet, você um artista amanhã, ou vou ser uma estrela amanhã, não é isso, né? Assim, então, hoje esse é o grande desafio na carreira da nova geração. Uhum. Na sua geração, na sua época, qual que era o maior desafio? Olha, o desafio era o tempo dispendioso, né, que a gente tinha que ter, o tempo grande que nós tínhamos que ter, dispensar esse tempo para fortalecer a carreira no seu todo. Hoje em dia você lança um EP, né? No outro mês você lançou outro e vai lançando simultaneamente.
A gravadora normalmente fazia um trabalho em cima de um single. Esse single durava de 3 a 4 meses para acontecer no Brasil inteiro. Então tinha o corpo a corpo. Acho que o grande desafio mesmo era essa saída do corpo a corpo. Você tem que fazer televisão, rádio, imprensa em todos os estados do Brasil, para que você pudesse realmente ter uma visibilidade maior e ter uma credibilidade maior através das rádios e televisões locais. Era um trabalho insano. Era bom, eu gosto, até hoje eu me lembro com saudade, mas era um trabalho de suar a camisa, tá? Isso era todo ano, você tinha uma programação para sair em todos os estados do Brasil. Como não tinha essa facilidade que nós temos hoje, então era o corpo a corpo. Isso realmente, eu fico orgulhosa até de poder ter me mantido e me mantenho através de 45 anos, através de um trabalho muito, muito feito no corpo a corpo. Mas é isso, e essa vitalidade que a gente sempre tinha, né, de sair e de questionar mesmo o trabalho nesses lugares todos, era o que levava a gente em frente, né? Era o que levava, o que sempre me levou em frente foi isso, sempre foi o desafio. O desafio na minha vida sempre foi uma coisa muito interessante. E você acha, uma opinião sincera sua, hoje a gente tem músicas aí dos anos 70 que a gente lembra como grandes singles de grande sucesso. Sim. Você acha que daqui a 20, 30 anos a gente vai ter alguma música da atual geração de artistas que vai conseguir perdurar por tanto tempo? Ou você acha que não é esse o desafio, já vai ser uma outra coisa lá pra frente? Você que já viveu tantas transformações, fazer um exercício de adivinhação aí. Eu sempre digo que o que é bom sempre tem o seu lugar, né? E o que mexe com a afetividade das pessoas, sempre lembro que os odores e as músicas, elas lhe trazem sempre as grandes lembranças, né? Eu, por exemplo, sempre quando eu escuto uma música que eu escutei há 30 anos atrás, ela me toca da mesma forma, né? Então isso depende de geração para geração, não é? As coisas são mais rápidas hoje em dia, assim, realmente, né? A tendência é determinados sucessos ser mais efêmeros, né? De acontecer durante um ano e depois não acontecer mais. Mas eu acho que sempre a boa música, os nichos, né? Os nichos prevalecerão e permanecerão, né? Você vê, graças a Deus, eu e muita gente da minha geração estamos sempre em trabalho, sempre fazendo teatro, sempre fazendo as prefeituras do Rio, sempre viajando para fora do Brasil. Isso, claro que foi um trabalho semeado, né? Semeado com muito tempo e com muita dedicação. Espero que essas pessoas que estejam lançando agora os seus trabalhos tenham esse mesmo tipo de dedicação que a gente teve alguns anos atrás. Eu acho que isso leva em frente, com certeza. Provavelmente você deve ficar de olho em tudo que o mercado lança aí, né? Até como artista, como profissional da área, alguma coisa deve chamar sua atenção. Qual foi o último artista que você viu e que te tocou assim a ponto de falar, nossa, que coisa maravilhosa. Ele nos deixou há pouco tempo, eu sempre adorei, gosto muito do trabalho do Vanderly. Vanderly realmente tem um trabalho primoroso, né? Para mim, foi assim a grande estrela mineira, né? Que aconteceu de uns tempos para cá, morreu muito cedo, morreu com 50 anos. E o meu olhar também, pelo que está acontecendo agora, acabou sendo convertido num trabalho juntamente com algumas cantoras da nova música popular brasileira, né? As novas vozes, né? A voz da Kel Smith, a voz da Roberta Campos, a voz da Bruna Viola, a voz da própria Martinália. As pessoas que fazem música hoje em dia, a gente acabou se encontrando e fazendo duetos, né? Esse trabalho provavelmente vai dar seguimento ainda esse ano, até o final do ano, embora eu esteja fazendo meus 45 anos de canção, que eu vou levar essa turnê pelo Brasil afora, mas são dois trabalhos paralelos, né? Existirão mais outras cantoras que participarão desse projeto, mas eu acho que são coisas muito parecidas com o que eu faço, né? Canções românticas, canções que a gente acredita
que tem a ver, que vai tocar o coração das pessoas. É um lado de curadoria de Joana, né? De virar e falar assim, poxa, isso daqui é tão bom, as pessoas precisam conhecer. Mas aí você pega e traz para poder... Sim, essas novas vozes, você. Exatamente. Eu acho que é a nova geração com uma geração que já tem uma caminhada enorme, né? É a passada de bastão, assim. Antigamente tinha muito isso, assim. É a passada de bastão. Eu lembro que tinha um termo que alguns artistas usavam, pô, fulano foi meu padrinho. Que é o quê? Que é aquele artista que literalmente num show ou numa apresentação, na TV, ele vai e chama, não, isso daqui quero apresentar para vocês. Então ele meio que chancelava, dando carimbo de qualidade ali, ó. E aí, uma das coisas mais emblemáticas para mim é quando o Legião Urbana fala, né, que os Paralamas do Sucesso foram os padrinhos deles. Olha que incrível. E é meio isso, né? É meio isso. Eu acho que a gente juntar as nossas ideias, né, juntar as nossas expectativas mediante a vida e as pessoas, né? Acho importante a gente ter essa relação próxima, porque é isso mesmo, perpetuar tanto que o novo e o que já veio e o que virá, né? Sim. São momentos muito interessantes que a gente conseguiu fazer nesse último show, nesse show de 45 anos, que eu estreiei em São Paulo. Vou fazer Belo Horizonte em maio, né? E devo seguir também para o resto do Brasil até final do ano fazendo outros teatros. Como é que tá esse show dos 45 anos, né? Que não é 45 dias, né? É difícil a gente fazer uma triagem grande do repertório, que são muitos sucessos, né? São mas acho músicas que você toca? São 23. Nossa, você 23 conseguiu... com 23 Como é que foi para você conseguir escolher 23 músicas de 45 anos de É difícil. Não sei se existe todos os acertos, né, dentro desse repertório que a gente mapeou. Foi você que escolheu pessoalmente? Sim. Ou teve uma equipe que ajudou? Não, eu conheço muito meu público, né? Eu sei o que o meu público gosta, o que ele quer escutar, né? E digo a você que o público gosta de escutar sucesso, né? Você pode, entre uma música e outra, colocar uma música inédita, falando sobre, dissertando sobre ela, mas você oferece aquilo que as pessoas estão a fim de escutar, né? E nós fizemos novos arranjos, isso é importante, né? Novos arranjos em cima já dos grandes estándares, né? E trouxemos toda a franja, né, de composições bem diferenciadas, né, uma das outras. E formamos realmente um espetáculo meio biográfico, assim, de falar o porquê daquela música, como é que ela chegou, as minhas influências, né? E ainda, na verdade, o espetáculo ainda tem muito a ser ajeitado, né? Porque isso acaba ficando um grande ensaio, né? Quando a gente faz a nossa primeira estreia, vira como um grande ensaio. Depois a gente vai ajeitando coisas, né? Tirando uma música, colocando outras, suprimindo algumas e adicionando outras, né? Eu acho que ainda está num processozinho de gestação, embora ele esteja com o corpo mais ou menos feito, mas o processo de gestação ainda está em curso, né? Se Deus quiser, vou levar para todo o Brasil. Espero fazer muito Rio de Janeiro, aqui com a Funarge. Eu acho que vai ter muito teatro recebendo a Joana aí com os 45 anos. Quero muito voltar com esses 45 anos aqui para todo o público carioca. Vou amar de paixão, adoro essa minha terra, adoro fazer show para todos, e afinal de contas sou filha dessa terra e quero muito brindar, né? Esses 45 anos de caminhada, de canção, daquilo que acredito, e principalmente agradecer o carinho que eu tenho recebido durante esse tempo todo. Quero agradecer você por ter participado aqui com a gente desse bate-papo, ter sido generosa com a gente aqui, cedido um pouco do seu tempo. E quero pedir para você deixar um recado aí, um recado final para o nosso público, um recado final para os jovens que estão querendo aí, os jovens da MPB, os jovens da música, que estão na luta pelo seu espaço. Lutem, acreditem, foco, vá em frente, porque o mais importante é você acreditar naquilo que você faz. Então, muita força, muita obstinação, porque nada mais importante do que você acreditar naquilo que você quer. Quero agradecer a cada um que nos acompanhou até aqui, nesse mais um episódio do Funargecast. Muito obrigado, muita fé, luz. Valeu e falou. Beijo, Maico.